Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos começar a leitura a partir do capítulo 1, versículo 1. Preste atenção à leitura da palavra de Deus. Aqueles que estão em casa também, por favor, se tiveram a Bíblia aberta aí, leia conosco. Mesmo que você não tenha uma Bíblia, então você pode ouvir a leitura e acompanhar também aí. Os irmãos estão projetando o texto bíblico na tela do seu computador, você pode acompanhar conosco. Amém? Nosso desejo essa noite é falar sobre o entendimento que gera contentamento. Entendimento que gera contentamento. A partir da nossa compreensão das coisas, a gente pode ser mais ou menos contente com tudo o que acontece em nossa vida e à nossa volta também. Algumas pessoas questionam, não é? Essa semana alguém me lembrava assim, pastor, não sei como é que, diante de todo o sofrimento, as pessoas vão lá e fazem a obra de Deus, o que tem que tocar, toca, o que tem que pregar, prega, o que tem que cantar, canta, a obra de Deus não para. Será que a igreja não sente o que está acontecendo à sua volta? É óbvio que a igreja sente, não é? Nós não somos lunáticos, não. Nós não somos essas terrestres, a gente está aí, acompanhando as notícias todos os dias, não é? Aliás, um líder prudente, dizia um famoso do passado, ele tem a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra mão. É importante que ele saiba o que está acontecendo à sua volta. Porém, irmãos, nós não somos guiados pelo jornal do dia. Ainda que a gente acompanhe o que está acontecendo, nós somos guiados pela palavra de Deus. É ela que nos dirige, é ela que nos conduz. E quando eu entendo o que Deus quer de mim, quando eu entendo o que Deus fez por mim, quando eu entendo o que Deus está fazendo em mim e o que Deus fará por mim, então, irmãos, eu tenho motivo para contentamento em quaisquer circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo à minha volta. O meu contentamento vem do meu interior, daquilo que eu entendi, que eu aprendi sobre Deus. Então, debruce sobre as coisas de Deus, invista tempo nas coisas de Deus, porque nos dias maus são as coisas de Deus que vão gerar contentamento em você. A ponto de escandalizar alguns. Como é que pode você estar fazendo isso nessa circunstância? Como é que pode você estar cantando e celebrando nessas circunstâncias? Bom, o nosso contentamento não vem do nosso entorno. Nosso contentamento vem do nosso entendimento, da nossa compreensão sobre as coisas de Deus. Esta carta de Paulo, que ele escreve aos Efésios, ele escreveu especificamente para lembrar os irmãos, para fazer que os irmãos pensassem em todos os motivos que eles têm para estar contentes diante de Deus, para estar felizes. Não importa o que a vida esteja lhe proporcionando, você tem motivos para estar feliz. Ele escreveu para dizer a esta igreja as riquezas e as bênçãos e as maravilhas de pertencerem a Cristo, de estarem em Cristo. Nada é mais importante que isso. Nada preenche mais nosso coração e nossa alma do que estar em Cristo. E estar em Cristo, irmãos, nos conferem bênçãos sem iguais. A ponto de alguém numa prisão, e esse era o contexto de Paulo aqui, a carta aos Efésios é uma das 4 cartas, que a gente chama de cartas da prisão, que Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Como é que alguém está sendo preso, está sendo mutilado, está sendo açoitado por causa do Evangelho, e esse alguém ainda tem contentamento, tem prazer e não deixa a peteca cair, como diz? Porque o contentamento dele era independente de qualquer coisa. Aliás, estando preso, ele diz assim, eu sou prisioneiro por amor a Cristo. Eu não sou uma vítima da sociedade. Eu não sou um infortunado. Eu não sou um injustiçado. Eu não sou um perseguido. Não, eu estou preso por amor a Cristo. É isso que me faz estar preso aqui. E eu estar preso aqui por causa de Cristo, para mim é uma grande bênção. Eu não tenho dificuldade com isso, não. Eu não sou vítima do sistema. Eu não sou um azarado, não. Eu não sou alguém que, por falta de sorte, eu estava no lugar errado na hora errada e fui preso, não. Ele nunca esteve no lugar errado na hora errada. Ele sabia exatamente quem ele era. E mais importante, ele sabia quem era Cristo. Então ele podia se alegrar, mesmo estando em cadeias, mesmo sendo prisioneiro. Ele diz no capítulo 3, versículo 1, que ele era prisioneiro de Cristo. No 4:1 também ele diz, eu sou preso com Cristo. No 6:20 ele diz, eu sou embaixador em cadeias. Eu sou embaixador, estou em cadeias, mas eu sou um embaixador. Eu sei quem eu sou e sei quem Cristo é para mim. Entenda quem você é em Cristo. E esse entendimento vai gerar contentamento na sua vida, certamente.
Vamos à leitura do texto, então, aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dá vontade de ficar só aqui, porque parar aqui, irmãos, já é glorioso demais, já é lindo demais. Bastaria. Sinceramente, eu li isso aqui e meu coração já se encheu de alegria, já transbordou de alegria, a ponto de eu me envergonhar, não é? Dos meus posicionamentos, muitas vezes. Veja, ele diz aos irmãos que estão em Cristo e em Éfeso. É o que a gente estava falando, nós somos povo de duas regiões, de dois lugares. Eles estavam em Éfeso, mas antes de estarem em Éfeso, eles estavam em Cristo. Nós estamos aqui no Brasil com todas as mazelas do Brasil, mas antes de estarmos no Brasil, nós estamos em Cristo. E aí esses irmãos que estavam em Éfeso, mas principalmente em Cristo, ele deseja graça e paz. Existem muitas saudações e todas lindas, mas para mim nenhuma é mais linda do que essa. Eu sei que você pode pensar que eu estou puxando a brasa para nossa sardinha, mas desejar a alguém graça e paz, gente, não tem como desejar nada melhor e mais importante que isso. Porque também não dá para desejar paz sem que haja graça, porque a paz, na verdade, é fruto da graça. Só tem paz aquele que pela graça de Deus entendeu quem ele é em Cristo. Esse tem paz. Para esse, a paz dele não é circunstancial. Para esse, a paz não depende da alta do dólar, ou da baixa do dólar, do peso do ouro, da grama do euro, seja lá o que for. Não, a paz dele não vem daí. Isso não é negar a vida. Tem lutas, tem batalhas, tem dificuldades. Mas eu tenho paz por causa da graça de Cristo na minha vida. Você pode ter paz por causa da graça de Cristo na sua vida. Então, graça e paz a vós, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A partir daí, irmãos, do versículo 3 ao 23, Paulo vai falar sobre as bênçãos que nós temos em Cristo. E eu queria dividir esses versículos aqui em duas partes. A primeira, do 1 ao 14, onde ele fala especialmente de tudo que nós temos por causa de Cristo. Para que você saia daqui hoje dizendo assim, quão privilegiado eu sou, quão abençoado eu sou. Eu não tenho motivo para reclamar de nada. Eu não tenho motivo para questionar nada. Porque eu sou um agraciado, eu sou um abençoado por Deus. Deus tem me abençoado. E a partir do 15 até o 23, Paulo ora para que aqueles irmãos de Éfeso tenham a sua mente iluminada, para que possam entender tudo o que o Senhor tem feito na vida deles. Meus irmãos, é o que eu desejo para essa igreja tão amada essa noite. Que você entenda quão abençoado você é. E então oro para que aqueles que não entenderam ainda passem a entender. Porque nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos iniciar, se Deus quiser, a nossa segunda-feira de uma forma diferente. A nossa semana será diferente. Se essa palavra estiver embrenhada em nós, se nós acrescentarmos fé a essa palavra, se ela estiver realmente gravada em nosso coração, os nossos dias serão dias melhores. E não serão melhores porque está acontecendo ao nosso redor. Serão melhores por causa daquilo que estará acontecendo dentro de cada um de nós. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A partir daqui, então, eu quero, assim como Paulo desejava, mostrar a você que é a igreja de Cristo, que está em Cristo, que pertence a Cristo, que apesar de ser um cidadão brasileiro, paulista, diademense, são bernardense, sei lá como é, não importa. Para você que entender que a sua primeira posição e mais importante posição é a posição que você, por graça, adquiriu em Cristo. Não há posição maior, não há lugar melhor. A frase em Cristo ou nele se repete diversas vezes nesse texto, depois você pode ler mais cuidadosamente. Para deixar claro para todos nós que não é por mérito próprio, que não é por qualquer coisa que haja em nós, que não é por causa da nossa sabedoria, que não é por causa da nossa cultura, da nossa formação, que não é por causa do nosso saldo bancário, que não é porque nós tivemos uma inteligência superior. Não, tudo que temos ou somos, temos e somos por causa da graça dele em nós. Esse é o evangelho, isso é evangelho. É entender quem nós somos, primeiro, sem Cristo, e a partir daí entender quem nós somos agora que estamos em Cristo. Isso gerará um contentamento sem igual na vida de todo cristão. E nós devemos aprender a louvar a esse Deus, a bendizer esse Deus. E a primeira parte, então, desses versículos que nós lemos aqui, Paulo nos convida a louvar ao nosso Deus e Pai. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele nos concedeu a graça de participarmos, de estarmos em Cristo. Ele nos concedeu a graça de nos assentar com Cristo nas regiões celestes. Foi Ele, Deus o Pai, quem quis que fosse assim. Foi Ele que planejou que fosse assim. Nós não estamos aqui por acaso, ninguém está aqui por acaso. Seu nascimento não foi um acaso, não foi um acidente de percurso. Não, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E Deus, então, decidiu ou almejou que você, que a sua vida, que a minha vida, que a vida de cada ser humano sobre a face dessa terra, fosse para louvor da glória dele, fosse para
cumprir o propósito dele. Então, quem está em Cristo está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Quem não está em Cristo está em rebeldia contra o plano de Deus. É simples assim. Não é agradável de se ouvir para quem não está em Cristo, mas é simples assim. Ou se está em Cristo e então está cumprindo o propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, ou se não está em Cristo e está em rebeldia contra Deus, porque o plano de Deus é que todos estejam em Cristo. Então Paulo desafia-nos a louvar a Deus. E o versículo 3 ele começa assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus. Sabe o que é bendito? Abençoado seja Deus. Parece uma palavra contraditória, mas abençoar nada mais é que falar bem, bem dizer em alta voz, bem dizer a plenos pulmões, bem dizer nas regiões celestes nas quais Ele nos colocou. Nós precisamos, irmãos, colocar em prática essa sugestão, essa orientação, esse até mandamento que Paulo repete em vários lugares aqui, olha, que você possa bem dizer a Deus, que você possa falar bem de Deus, que você possa abençoar Deus, que da sua fala, que da sua boca saiam palavras que exaltem a Deus, que glorifiquem a Deus, de gratidão a Deus. As pessoas, irmãos, que estão à nossa volta, precisam ouvir de alguma maneira. Então, quando você agradece a Deus publicamente, quando você fala de Deus publicamente, quando você fala bem desse Deus publicamente, o nome dele vai estar sendo conhecido, reconhecido. Às vezes nós gastamos tanto tempo falando de tantas coisas, mas da nossa boca não sai uma palavra de gratidão a Deus. Os nossos lábios não pronunciam uma frase que exalte a Deus. Irmãos, é tempo que aqueles que são abençoados, abençoem também. É tempo de que aqueles que são abençoados, porque o texto aqui diz que nós fomos, Ele nos tem abençoado. Ele tem falado bem a nosso respeito. Não porque nós somos merecedores, mas porque nós estamos em Cristo. E ao estar em Cristo, nós estamos também nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Essa frase também me chamou a atenção. E em nenhum outro lugar do Novo Testamento, Paulo fala sobre as regiões celestiais. Mas aqui em Efésios, parecendo que ele queria fazer-nos entender o nosso privilégio, ele usa essa frase diversas vezes, 5 pelo menos, dizendo que nós devemos louvar e bendizer a Deus nas regiões celestes, porque é lá nas regiões celestes que Jesus está, e lá nas regiões celestes que estão todos aqueles que estão em Cristo. Veja, o olhar de Deus não vem direto do céu para nós que estamos aqui na terra, não, ele passa antes por Cristo, e ele nos vê em Cristo, e por causa de Cristo nós somos abençoados. Que veio, preste atenção aí, olha o que diz o capítulo 1, versículo 20, 19 e 20. Efésios 1, 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sabe onde Cristo está? Assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Foi o poder de Deus quem ressuscitou Jesus. Jesus não desmaiou. Jesus não simulou. Jesus foi morto naquela cruz. Mas o poder de Deus o ressuscitou e o fez assentar nas regiões celestes, à direita de Deus. É lá que Jesus está agora. Olha o que diz o capítulo 2, versículos 5 e 6. 5, 6 e 7. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Veja, irmãos, nós estávamos mortos, eu e você, todos nós, como todos os homens, mortos em nossos delitos. Mas Ele nos ressuscitou. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo e o levou às regiões celestes e o fez sentar à direita de Deus, esse poder agiu em mim e em você, para que nós entregássemos nossa vida a Ele. E então Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Na ressurreição de Cristo nós participamos também. Se nós participamos da sua morte na cruz, se nós abrimos mão da nossa vida, se nós morremos com Ele na cruz, nós ressuscitamos com Ele também. E agora aí diz o versículo 6, que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Cristo está assentado à direita de Deus e eu e você estamos com Cristo lá. Nós já estamos lá. É assim que Deus enxerga. Nós já somos abençoados por causa de Cristo. A bênção dele já está em nossa vida por causa de Cristo. Veja, não depende daquilo que eu fizer, ou que eu faça, ou que eu já fiz, ou que eu vou fazer. Importa o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós foi aceito por Deus. E assim como Jesus está sentado à direita de Deus, nós estamos lá com Ele. Ah, mas eu não estou vendo ainda, minha vida ainda está uma confusão aqui embaixo. Mas olha, você não pode apenas olhar com os seus olhos humanos. Você não é só cidadão de Éfeso. Você não é só cidadão de Diadema. Antes disso, você está em Cristo. Então, aprenda a olhar para a sua vida a partir de Cristo. Aprenda a entender o que Deus está fazendo a partir de Cristo, pelos olhos da fé. Porque o versículo 7 diz assim, para mostrar, não agora, não é hoje, nem ontem, nem vai ser amanhã talvez, mas para mostrar, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Um dia, irmãos, talvez não ficou claro para você ainda, mas um dia você vai entender o privilégio que é pertencer a Jesus Cristo. Um dia você vai entender que maravilha é pertencer a Jesus Cristo. Sabe, alguns que pensam um pouco mais, que buscam um pouco mais, e que já entendem isso, eles começam a ter um antegozo. Ele começa a ter um gozo antecipado. Porque um dia todos nós vamos sentir esse gozo de uma forma indescritível. É só uma questão de tempo, irmãos, e um dia nós estaremos na presença dele, presencialmente lá, e então, irmãos, nós vamos receber todo esse gozo. Mas alguns de nós já aprenderam a começar a desfrutar desse gozo aqui e agora. Eu não vou ficar esperando para gozar só lá. Eu não vou ficar esperando para quando chegar lá eu começar a me alegrar em Deus. Eu quero começar a me alegrar agora, porque eu já estou com Ele. Já está tudo certo, é só uma questão de tempo até que isso se cumpra literalmente. Mas eu já estou com Ele. Pela fé eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Agora olhe para você, como eu tenho procurado fazer constantemente. Quem sou eu? Há algo em mim que justifique isso? Certamente não. Não há nada em mim que justifique isso. Então só me cabe louvar a Deus, glorificar a Deus. Bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja Deus. Esse Deus e Pai é um Deus glorioso. Esse Deus e Pai é Pai mesmo. Ele nos deu de graça essa condição de nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que motivo você tem para reclamar? Que motivo tenho eu? Reclamar do quê, irmãos? Se eu estava perdido, destinado ao inferno, e os meus méritos, é só isso que eu alcançaria com os meus méritos, o inferno. Mas a graça de Deus me alcançou. O amor de Deus me alcançou. E agora, irmãos, eu já estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já está lá. E por favor, pare de olhar para você.
Porque se você olhar para você, você vai começar a pensar no inferno, porque os seus méritos é esse. E a sua vida pode se tornar um inferno nessa terra, porque você vai se sentir infernizado. Mas se você entender, e esse é o propósito, ter um entendimento que gera contentamento. Se você entender quem você é em Cristo, se você um dia levantou sua mão nesse gesto de aceitação e disse: eu quero ser um cristão, eu entrego minha vida para Jesus. Meu irmão, naquele dia, o seu nome saiu da lista daqueles que estão indo para o inferno e passou para a lista daqueles que estão indo para o céu, que já estão assentados com Cristo nas regiões celestes. Olha que privilégio você tem. Mas você pode ficar olhando para baixo e ficar murmurando, ficar lamentando, ficar reclamando, ficar dizendo que não está bom, que assim não está bom, que você é uma vítima da sociedade, que você é uma vítima de injustiça, que você é uma vítima, que você não tem sorte, que você não tem isso, não tem aquilo. Se eu tivesse nascido na Suécia, se eu tivesse nascido na Dinamarca, se eu tivesse nascido não sei onde, se eu tivesse... Pelo amor de Deus, você está em Cristo Jesus. E não há lugar melhor para se estar. Não há posição melhor para se estar. Louvado seja Deus e Pai, então. Aqui diz no versículo 4, que Ele nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio dEle, segundo o beneplácito da vontade dEle. É tudo sobre Ele. Desde a fundação do mundo que o plano é esse. Que eu e você nos acheguemos a Cristo. Que eu e você nos tornemos um com Cristo. Que a gente venha se unir a Cristo. Que a gente possa dizer que nós estamos nele. Porque estar nele faz toda a diferença. É assim que diz a palavra de Deus. Se nós estivermos nele, se a palavra dele estiver em nós, nossa vida vai ser diferente. Nós seremos novas criaturas. Assim é que se alguém está nele, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo pelo simples fato de você estar em Cristo. Isso são bênçãos que só Deus pode conferir. Os seus pais, por mais que te amem, não podem te conferir essa graça. Os seus amigos, por mais que sejam fiéis e leais amigos, não podem te conferir essa graça. O seu esforço, por mais esforçado e dedicado que você seja, não pode te conquistar essa posição. Os recursos, a herança que você recebeu dos seus pais, ou a riqueza que você acumulou ao longo da sua vida, nada disso pode te conferir uma posição como essa. Essa posição não está à venda. Essa posição não se alcança por mérito. Essa posição não se alcança por esforço. Essa posição só se alcança pela fé, pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Crê nele. Se você crer nele, então você está nele, e estando nele, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo, e está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, desde a fundação do mundo. O plano de Deus é esse, que eu e você estejamos nele. Ele predestinou isso, que fosse através de Jesus, que fosse por meio de Jesus Cristo. O plano de Deus é esse, não haverá plano B, não tem plano B, irmãos. O plano é esse, é nós em Cristo, e estando em Cristo, nas regiões celestes, no gozo de Deus, alcançando a bênção de Deus, redimidos então, perdoados então, salvos então, pela graça dele. Louvado seja esse Deus que nos amou dessa maneira. Bendito seja esse Deus que nos amou dessa maneira. Abençoado seja esse Deus. Louvado em voz alta, com prazer, por causa de tudo que já fez na nossa vida. Mas louvado seja o nome do Filho também. Porque essa obra não foi uma obra só do Pai. O Filho também teve uma participação. E uma participação ímpar, singular. Nenhum outro podia fazer isso. Nenhum outro seria capaz de fazer isso. Mas ele fez. Olha o que diz o versículo 7 agora.
Louvemos o nome do Filho por aquilo que ele tem feito por nós. Versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja esse Cristo, que nos redimiu, que pagou o preço para nos livrar da nossa escravidão, da nossa prisão. Porque eu nasci preso. Eu nasci preso em cadeias e em grilhões. Eu nasci preso no pecado. Como você também nasceu preso no pecado. Todos nascemos. Precisávamos de uma remissão. Nós teríamos que ser redimidos. E então louvado seja o nome de Jesus, que nos redimiu através do seu sangue. Ele foi fiel, irmãos, e foi fiel até a morte, morte de cruz. O sangue dele foi derramado para que eu e você recebêssemos a redenção dos nossos pecados. Redenção é quando alguém que estava preso, escravizado, e alguém foi lá, um outro alguém foi lá, e pagou a conta, e pagou o resgate, e livrou aquela pessoa. Não, esse aqui já nasceu preso, já nasceu condenado, mas eu estou pagando a conta dele, eu estou pagando a dívida dele. Não cobrem dele mais coisa alguma, porque toda a dívida dele já foi paga. Irmãos, que bênção é isso, não é? Já pensou? Já teve alguma conta paga sua? Conta aqui nessa terra. Que coisa boa, vou te confessar, é bom, viu? Não é não? Você já experimentou? Se você nunca experimentou, tem que experimentar. Alguém chega para você e fala assim, ó, pode ir lá, porque já está pago. Já aconteceu comigo uma série de vezes, pela graça de Deus. Alguém já me ligou e disse, ó, vai lá e enche o tanque do seu carro. Falei, não, pode ir lá e encher o tanque, já está pago. Ô, frase gostosa de ouvir. Sabe aquelas contas que você tinha lá para pagar, coçando sua cabeça? Pois é, pode esquecer, porque já está pago. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim, olha, pastor, vai ter um congresso de pastores aí, você está com vontade de ir? Eu falei, rapaz, vontade até estou, né? Mas... Não, pastor, se está com vontade de ir, pode ir então. Eu falei, irmão, como pode ir? Não, pastor, pode ir porque já está pago. Rapaz do céu. É bom demais, viu? É bom demais. Sabe, às vezes eu não me alegro tanto ao saber que a minha dívida do pecado já foi paga. Ó, tem um recado para você. Pense em todos os seus pecados. Eu sei que é pouco tempo para pensar, né? Todos. Assim. Mas tem uma notícia para te dar. Já está pago. Ele já pagou. E ele não pagou com ouro ou com prata, com coisas da terra. Ele pagou com o seu próprio sangue. O sangue dele foi derramado para que eu e você tivéssemos a nossa dívida quitada, paga, zerada. Irmãos, não tem demônio mais que pode se levantar e dizer, você não pode, você no céu não, você não tem jeito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica, eu amo esse texto. Vamos até ler. Pode colocar aí, Romanos 8, 35. 34 e 35. Quer ver? Vou ler lá com vocês. Se eu enxergar, vai ser uma bênção. Quem nos condenará? Ah, e agora? Se Cristo Jesus foi quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E agora? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmãos, são perguntas retóricas. Quem que vai nos separar do amor de Cristo? Se foi Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem que vai nos separar disso, pelo amor de Deus? Quem vai te separar desta bênção? Será o perigo? Será a espada? Será a nudez? Será a fome? Será o desemprego? Será a falta disso ou daquilo? Não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é uma bênção, meus irmãos. Receba esta bênção. Se alegre com esta notícia. Sua dívida está paga. Por quê e para quê continuar vivendo escravizado se a sua dívida já foi paga? Irmãos, só tem uma coisa que justifica, aliás, são poucas coisas que justificam isso, né? Alguém que foi liberto, continuar vivendo como escravo. Alguém que teve a dívida paga e continuar vivendo como um inadimplente, como um devedor. Não dá, irmãos. Eu lembro da história que eu contei para vocês uma vez, vocês vão se lembrar também. 13 de maio de 1888, essa data para mim é inesquecível. Talvez para alguns de vocês faça nem muito sentido, mas para mim ela é maravilhosa. Porque foi em 13 de maio de 1888 que a abençoada princesa Isabel fez uma lei que tinha apenas 2 decretos. O primeiro decreto era o seguinte: ninguém mais será nesse país escravizado por causa da sua cor de pele. E o segundo dizia o seguinte: revoga-se toda destinação contrária. Revoga-se tudo que for contrário. Ou seja, ninguém pode mudar isso. A partir de hoje, nesta nação, ninguém mais será escravizado por causa da cor da sua pele. Ninguém mais. Fico feliz com isso. Oh, glória. 12 anos depois, 1900, em 13 de maio de 88, havia 5 milhões de escravos no Brasil. Em maio de 1900, já eram 7 milhões de escravos no Brasil. A lei tinha sido assinada. Eles estavam livres. Eles não precisavam mais continuar sendo escravizados. Nada mais justificava eles continuarem escravizados, mas eles continuavam. O que faz alguém liberto continuar vivendo como escravo? O que faz alguém que teve a dívida paga ficar dizendo: não, deixa que eu vou pagar? Ô bendito, já foi pago. Não, mas eu quero pagar, eu vou me esforçar para pagar. Aceite que já foi pago. Sabe por que alguns escravos continuaram escravos? Porque eram ignorantes, não entendiam. Ignorantes no sentido de não entender, de não saberem que a lei estava assinada. Não tinha WhatsApp, porque no WhatsApp todo mundo fica sabendo tudo. Né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, porque todo mundo fica sabendo de tudo. A gente sabe que a pessoa comeu no almoço porque ele postou lá que comeu aquilo. Não é? A gente sabe de tudo, de todo mundo. Mas naquela época não tinha isso, então as pessoas só ficariam sabendo se alguém falar. Alguém tinha que abençoá-los. Alguém tinha que falar para eles: vocês estão livres. Alguém tinha que dizer assim: o preço já foi pago. Olha, a autoridade máxima desta nação já assinou uma lei. Vocês estão livres. Mas as pessoas não queriam. Ou não chegava para eles. Ou alguém misturava a mensagem no meio do caminho. Às vezes havia lá um senhor de escravo que dizia: não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Sabe, gente? Às vezes algumas pessoas falam assim: olha, gente, sabe a graça de Deus? A graça de Deus não é bem assim não, viu? Isso me dói. De verdade, isso me dói. Porque, meus irmãos, se existe uma mensagem verdadeira a ser pregada,
é a realidade da graça de Deus. Quando alguém fala assim, a graça de Deus é isso, mas não tem não tem talvez, não tem mais ou menos. Você não é salvo por causa do que Jesus fez e do que você faz. Mas falar isso, as pessoas vão pecar. Se pecar é porque quer pecar. Não vem com essa história furada, não. Se quer viver como escravo, viva como escravo, então. Mas não diminua a graça de Deus. Não diminua o preço que Jesus pagou. Porque Jesus já quitou a dívida. Não dá para... Era a mesma coisa do irmão chegar para mim e falar, pastor, quer ir lá no negócio de pastores lá? Tá pago, viu? Aí quando eu chegasse lá, alguém dissesse assim, não é bem assim, não. Mas como é que não é bem assim? Tá pago ou não tá pago? Não é bem assim, não. Meu irmão, não tem história de não é bem assim. É assim e é assim. Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Jesus morreu na cruz para pagar os preços dos meus pecados. Ou você crê nisso ou não crê. Ou você aceita isso ou não aceita. Porque não há meio termo. Não há mais ou menos. Não há um pouco só. Não há depende um pouco de Deus e um pouco de você. A sua salvação custou o preço do sangue de Jesus. Isso não foi pouca coisa. Não diminua. Não diminua. Não permita que ninguém diminua o preço que foi pago naquela cruz em seu e em meu lugar. Ele não precisava ter morrido lá. Ele não cometeu um único pecado sequer. Nenhum ele cometeu. Mas ele entregou a vida dele naquela cruz. Para me remir, para me redimir, para pagar a minha conta. A dívida era minha. Aquela cruz era minha. Aquela coroa de espinhos era minha. Aquele chicote era meu. Mas ele pagou o preço para que eu pudesse estar aqui hoje. Então não diminua isso, pelo amor de Deus. Antes adore a Jesus, louve a Jesus. Diga, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo. Se não fosse Jesus, eu estaria aqui respirando. Porque Jesus é tudo na minha vida. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque Jesus pagou o preço da minha dívida. É assim que diz o versículo 7, eu vou repetir. No qual temos a redenção. Nós temos a redenção, nós temos a quitação da nossa dívida pelo seu sangue. Nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pela riqueza da graça dele. Entenda isso. Entender isso não vai te levar a pecar mais. Entender isso vai te levar a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque a minha dívida já foi quitada, já foi paga. Mas louvado seja Deus também pelo Espírito Santo. Louvemos ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o cumprimento da promessa. O Espírito Santo é a garantia de que a promessa vai se cumprir cabalmente. O Espírito Santo que está em nós. Então nós louvamos a Deus por causa do plano todo. Nós louvamos a Deus e Pai porque Ele tem nos abençoado por causa de Jesus. Ele criou um plano para viabilizar a minha e a sua entrada. Irmão, se Deus não tivesse criado esse plano, ninguém chegaria lá. Mas Deus criou um plano. E o plano de Deus é esse: todos que estiverem em Cristo estarão nas regiões celestes. Todos que estiverem em Cristo serão abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todos que estiverem em Cristo receberão remissão para os seus pecados. Todos que estiverem em Cristo terão sua dívida completamente paga. Todos que estiverem em Cristo são da família de Deus. Eu recebo como membro da minha família, Deus diz. Todos aqueles que estiverem em Cristo. O plano foi do Pai. Mas louvado seja o Filho, porque o Filho veio e derramou seu sangue. E cumpriu o plano. E foi fiel, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, mesmo ele sendo Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Viveu como homem. E foi fiel, não por um pouco de tempo, ele foi fiel até a morte. E a morte mais terrível que existia na época, a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E por causa disso, o nome de Jesus agora será louvado e exaltado. E um dia, irmãos, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará,
todo mundo vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, infelizmente, alguns vão ter que confessar, abençoar e ser lançado no inferno, porque esperaram para crer lá e então. E lá e então não é lugar de crer. O lugar de crer é aqui e agora. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de aceitar esse sacrifício de Jesus. Hoje é dia de receber essa graça bendita. Hoje. Porque amanhã, amanhã não te pertence. E como é que eu sei, então, que nós já estamos lá, que nós já alcançamos esta bênção? Aí, irmãos, é que nós devemos louvar, abençoar, exaltar o Espírito Santo de Deus que nos habita. No versículo 13 está escrito assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Eu e você estamos selados. Sabe como aquele anel do rei, que deixa uma marca indelével, que o rei vai lá e bate o anel, e aí acabou, ninguém muda aquilo mais. Eu e você fomos selados pelo Espírito Santo. Essa é a garantia de que nós estaremos no céu com Ele. Nós já somos selados, o Espírito Santo de Deus nos habita. O Espírito Santo de Deus está em nós. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da vossa herança, é a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que nós temos uma herança, de que nós receberemos essa herança. A garantia não é as minhas boas obras. A garantia é o Espírito Santo que me habita. Como Paulo disse aos Romanos: olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a questão de quem tem e quem não tem o Espírito Santo habitando sua vida. Quem é e quem não é selado pelo Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo não se compra em qualquer lugar do mundo. Esse selo do Espírito Santo não passa de pai para filho. Esse selo do Espírito Santo não se conquista por causa do esforço próprio. Esse selo do Espírito Santo é para aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Eles creram em Jesus e foram selados pelo Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sabe, como eu disse antes, é um antegozo. O Espírito Santo nos faz sentir como nós nos sentimos aqui essa noite. Não é possível que você não sentiu. Quer dizer, é possível. Sabe cantar como nós cantamos aqui? O Espírito Santo não mexeu aí com você? Não falou no seu interior sobre esta graça? O Espírito Santo não tocou você e não disse e mostrou a você o privilégio de pertencer a este povo, pertencer a este Cristo? Como é bom cantar com alegria essas coisas. Como é bom cantar hinos como esses que cantamos aqui hoje. Sabe, irmãos, não são hinos que exaltam a nós. Você percebeu em algum lugar aqui algum hino exaltando os homens? Você percebeu aqui em algum lugar o hino dizendo assim que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você vai conquistar isso ou conquistar aquilo? Você viu aqui? Você viu em algum desses hinos dizer que você, olha, que aqueles que um dia duvidaram de você, aí vão não sei o quê, você viu algum tipo de vingança aqui? Não, irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para reconhecer, entender a graça de Deus. E ao entender a graça de Deus, sairmos daqui contentes, abençoados, sabendo quem nós somos nele. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus deve ser louvado porque ele é o penhor da promessa. Ele é o cumprimento da promessa e ele é o penhor da herança. É como uma garantia, sabe? Quando você vai fazer um negócio, sabe, para garantir que o negócio vai ser executado, eu te dou uma entrada, uma parcela, eu te pago a metade, eu te pago uma parte, só para você saber que o negócio está fechado. Então, assim, nós precisamos negociar aqui. Mas, só palavra não basta. Se você não me pagar alguma coisa, então eu não tenho certeza se vai acontecer mesmo. Não, é para você ficar tranquilo. Quanto custa? Custa 1.000. Tá bom, tá os 500 aqui. Fico com esses 500. Isso aqui é um penhor. Isso aqui é uma garantia de que eu não estou de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. Eu vou voltar aqui depois e vou completar o trabalho. A coisa vai ser completa.
a questão vai ser fechada mesmo. Você tem aqui um sinal, um importante sinal. Sabe qual é o sinal que nós temos que vamos estar no céu? O Espírito Santo está em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele habita a minha vida e a sua vida. Até o dia, como está aí, até o resgate da sua propriedade. Deus vai resgatar a propriedade dele. Deus vai resgatar a propriedade dele deste mundo. E para garantir que ele vai resgatar essa propriedade, ele já entregou um penhor. Ele já deu um sinal. O sinal é o Espírito Santo, que vai estar em nós até o dia que o Senhor vier e resgatar a sua propriedade. Deus virá e vai levar tudo o que é seu para estar com ele. Você é propriedade de Deus? Você pertence a Deus ou você pertence a você mesmo? A sua vida é de Deus ou a sua vida é sua mesmo? Porque se a sua vida é de Deus, você é propriedade dele e ele virá buscar aquilo que é dele. O Senhor Jesus virá. Irmãos, é um pouquinho só de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. Ele virá buscar os seus. Onde é que você está? Onde é que você tem andado? O que é que tem distraído você? O que é que tem deixado você desapercebido? Ele está para voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua propriedade, aqueles que são dele. Ele virá. Olha, não se despere, não. Se alguém disser, olha, ele está ali, olha, ele está acolá, olha, ele tá... Não, esquece. Ele disse que onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. É uma parábola que causa um pouco... Mas sabe o que ele quer dizer? Onde estiver os que são dele, ali ele estará e vai buscar. Não importa onde você esteja. Não importa onde... Estarão dois dormindo numa cama, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Sabe o que diferencia quem será levado de quem será deixado? Serão levados todos aqueles que são propriedade dele. Serão levados todos aqueles que têm o selo do Espírito. E sabe como é que se consegue esse selo do Espírito? Dizendo assim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar. Eu creio que os meus pecados é que deviam ser condenados lá. Mas eu creio que o Senhor pagou o preço por mim. Quem tem coragem de falar isso é selado por Deus. Selado. E Deus fala, a partir de agora isso aqui é propriedade minha. Ó, Satanás, não toca não, viu? Que é propriedade minha. A partir daí, meus irmãos, relaxa com o negócio de sexta-feira 13, viu? Sexta-feira 13 é só a 13. Como tem a 12, a 14. A partir daí, irmãos, relaxa com o gato preto, porque o gato preto é só o gato preto. Ele é igual o branco, o malhado, a malhação. A partir daí, meus irmãos, não se preocupe se alguém está fazendo macumba, mal olhado, não sei o quê. Meu irmão, se você tem o selo do Espírito Santo, não tem erro, ele não se engana. Os anjos não se enganam. Onde tiver o do Senhor, eles vão lá e vão trazer. Onde você estiver, ele vai lá e vai buscar você. Não se preocupe, não. Se eu estiver dormindo, ele te acorda, não esquenta a cabeça. Se eu estiver tomando banho, uma vez eu ouvi que se estiver tomando banho pelado, aí não sobe. Ô, meus irmãos, não diminua o sangue de Cristo, não, pelo amor de Deus. Você pode estar como veio ao mundo, meu querido. Que ele vai lá e vai buscar você. Onde você estiver, o Senhor vai lá e vai resgatar você. Amém? Amém. Depois de ter falado tudo isso, Paulo diz, agora eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês para que vocês sejam iluminados. Para que vocês entendam a riqueza que vocês têm em Cristo Jesus. E aí eu só vou ler, nós vamos terminar. Eu queria pedir que os irmãos do louvor já viessem para cá. Mas presta atenção à leitura aí, versículo 15 em diante. Paulo agora vai orar pelos irmãos de Éfeso. Paulo agora vai orar pelos crentes. E a oração de Paulo, ele pede, olha o que ele pede, irmãos. Ele estava pedindo isso para mim e para você também. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que, iluminados os olhos do vosso coração, para saber
qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os crentes, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo Cristo assentar-se à direita dele nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse versículo foi gostoso de ler também, fiquei pensando um tempo sobre ele. Versículo 21. Olha, porque Jesus está sentado nas regiões celestes, e veja, vamos ler com calma no versículo 21. Jesus está acima de todo o principado e de toda a potestade. Sabe, irmãos, as forças das trevas, poder das trevas, sabe? As malignidades. Entenda uma coisa para seu contentamento. Jesus está acima. Se você é de Jesus, você pertence a Jesus, Jesus está acima. Ele está acima de todo principado e de toda potestade. Jesus está acima de todo poder e de todo domínio. Não importa qual é o poder, Jesus está acima dele. Não importa qual é o domínio, Jesus está acima dele. De todo nome que se possa referir. Sabe o nome? Qualquer um. Quem é o nome poderoso hoje? Biden? Bolsonaro? Qual é o nome aí poderoso que faz crente arrepiar? Quando fala de Lula, tem crente que arrepia, mano. Quando fala de Bolsonaro, tem crente que até sapateia. Tem gente preocupado com o presidente francês, o Macron. Será que ele é o anticristo, a besta do Apocalipse? Será que ele é? Eu não quero saber o que ele é, eu quero saber quem é Cristo e quem eu sou em Cristo. Porque se você é de Cristo, se você está selado pelo Espírito Santo, por favor, pare de ficar com medo. Ah, mas e se o sinal da besta? Mas a besta vai vir, eu não vou poder comprar nem vender. Tem crente preocupado que não vai poder comprar nem vender porque a besta vai... Meu irmão, você está em Cristo, entenda. Você está em Cristo, você tem o selo do Espírito Santo. Não perca tempo com bobagens. Bobagens entre aspas, me permita aqui. Porque não é verdade isso? É verdade. Não vai acontecer? Vai acontecer. Mas só vai acontecer com quem não estiver em Cristo. Se você está em Cristo, irmão, antes de começar a bagunça, antes do anticristo começar a fazer bagunça, antes da besta se manifestar, sabe onde você estará? Na glória com Jesus, desfrutando de todas as bênçãos que Ele já comprou para você. Então, meu irmão, se quer estudar para saber, estude, nada contra, não. Mas não fique bitolado nisso, não. Achegue-se a Cristo, aprenda mais sobre Cristo, se junte mais a Cristo, para que não haja nenhuma dúvida de que você entende quem é Cristo, porque assim você estará selado. E os selados, nenhum será confundido, nenhum será envergonhado, nenhum será esquecido. Pode ficar tranquilo. Onde você estiver, Ele vai lá te buscar. Todo e qualquer nome, não só no presente século, mas também no vindouro. E Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Deus colocou Jesus como cabeça de todas as coisas, acima de todas as coisas. Aí pegou e deu Ele à igreja. Ele agora é nosso. Nós somos dele e Ele é nosso. Eu tenho Jesus. Você tem Jesus. Você tem tudo que você precisa ter. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Como é bom saber disso. Alegra meu coração. Eu fico contente realmente em entender a minha riqueza em Cristo. Alegre-se também. Que a graça de Deus possa inundar seu coração, te encher de gratidão e de alegria.